Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carla, eu sou a mamãe do Evinho, 13 anos, que tem autismo. E hoje eu tô aqui um pouquinho para contar para vocês um pouquinho da minha experiência sobre a palavra não. Uma palavra tão pequena, mas que fez assim e que faz um impacto tão grande na vida do Evinho. O não é fácil, não foi fácil, não é fácil até hoje, nunca foi fácil e não é fácil até hoje para o Evinho aceitar. Mas, quando ele era pequeno, era muito mais difícil. E eu tive a ideia da cadeirinha do castigo. Foi o que eu consegui que o Evinho aceitasse, mas não foi fácil também não. Foi uma cadeirinha que eu falei para o meu marido na época. Eu vou colocar ele de castigo quando eu falar o não para ele, você também pode colocar, né? E sempre chegando na conclusão que não adiantava ele olhar. Se eu colocasse, não adiantava ele olhar para o pai, que o pai não ia tirar ele do castigo. Só eu podia. Se eu colocasse ele de castigo, só eu poderia tirar. Se o pai dele colocasse, só o pai dele poderia tirar. Para ele entender que ele estava de castigo e se foi o pai dele que colocou ele no castigo, só o pai dele que poderia tirar. Se foi eu que coloquei no castigo, só eu que poderia tirar. Mas, mamães, não foi fácil o Evinho aceitar o não. Muitas vezes no começo, naquela cadeirinha do castigo, o Evinho saía dessa cadeirinha 20, 30, 40 vezes e ele saía, eu levava ele de volta. Ele saía e eu levava ele de volta. Foi um trabalho que eu não pude desistir. Não foi um trabalho fácil, né? Daí nessa cadeirinha do castigo ele ficava onde ele não conversava com ninguém, ele ficava sem tablet, sem celular, mas antes de eu levar ele para a cadeirinha do castigo, ele era pequeno, então eu me ajoelhava no chão e de alguma forma eu tentava fazer com que ele conseguisse olhar para mim, para que ele conseguisse entender o porquê que ele estava indo para o castigo. Porque isso é muito importante, você falar para o seu filho por que ele está indo no castigo. E eu repetia isso para o Evinho, se precisasse, 10, 20, 30 vezes, que ele saía do castigo e eu levava. Ele saía e eu levava e eu repetia para ele, você está ficando no castigo porque você fez isso e a mamãe falou não, e não pode. E quando eu já falava para ele que ele não podia, que eu estava levando ele para o castigo, ou porque ele não, pela palavra não, ele já colocava o dedo na boca querendo se morder, porque ele entendia o que eu estava dizendo para ele. Mesmo nessa época que ele não falava. Porque hoje o Evinho fala, ele fala de tudo, é um tagarelo, um papagainho, né? O Evinho é um papagaio, mas antes dos 5 anos de idade o Evinho não falava nada, nem papai. O Evinho não falava. Então ele queria muito se morder e eu não deixava. Muitas vezes, mamães, eu chorei muito porque não era fácil. Era um caminho assim que não era fácil, nunca foi fácil. Não continua sendo fácil, mas eu não sou de desistir. Eu aceitei a deficiência do meu filho e tento de tudo para ele. Hoje a minha prioridade é a educação especial, continuar um trabalho que foi um pouco parado por causa dessa pandemia que estamos vivendo, né? O Evinho estuda na escola Pai. O Evinho entrou lá, ele tinha quase 3 anos de idade, ou 3 anos. Então eu quis continuar um trabalho um pouco que estava parado na época. O Evinho estava sentindo muita falta da escola. E acabou que o canal está crescendo aos poucos. Muitas mães, graças a Deus, estão nos acompanhando. E de alguma forma eu consigo incentivar mães, porque foi muito difícil quando eu descobri que eu tinha a deficiência do meu filho. Não foi fácil descobrir, né? Então, eu não tive, assim, nada que pudesse me apoiar e me ajudar naquela época. Então, acho que é importante nós, mães, que temos os filhos hoje um pouco maiores, conseguimos passar para as mães as nossas experiências. Nós que hoje temos mães com os filhos maiores, igual o Evinho que já está entrando na adolescência. Então, é muito importante isso. Igual eu acompanho mães também, canais de mães que já têm um filho adolescente, e sempre consigo aprender um pouco como lidar com essa fase. Mas eu vim hoje então falar para vocês desse não. Então insistam, persistam, não tenham medo de falar o não para os seus filhos quando eles são menores.
Mas tenho a certeza que se você for falar um não para o seu filho, tenha certeza que você vai continuar com esse não. Porque se você falar o não para ele, você não pode voltar atrás. Porque se você voltar atrás, porque ele começar a fazer choro, porque ele começar a fazer birra, na próxima vez o choro vai ser maior e a birra vai ser maior para ele conseguir, vai ser mais difícil para você também conseguir manter o que você falar para ele, tá, mamães? Isso é muito importante. Vocês não podem voltar atrás quando vocês falam não, é muito importante isso. Então tenho certeza quando vocês forem falar o não para eles que vocês vão conseguir manter. Teve vezes eu falar um não para o Evinho à noite, o Evinho ficar mais de 2 horas chorando, mas chorando de cair lágrima, como se fosse uma torneirinha aberta o olho dele. Sabe? E eu me senti quebrada por dentro, eu me senti derrotada por dentro. E eu me perguntar para mim mesma, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô agindo certo? Então isso é muito importante, que vocês tenham consciência que vocês vão conseguir manter esse não quando vocês falarem o não para ele, tá bom? Eu queria então passar isso para vocês. O que me ajudou foi essa cadeirinha do castigo, essa ideia que eu tive. Não foi fácil, tive, como eu falei para vocês, voltei o Evinho muitas vezes, ele saía, eu repetia para ele, você tá de castigo, você vai ficar de castigo, e levava ele de volta e falava para ele que ele só podia sair de lá quando a mamãe falasse para ele que ele podia sair. E não foi fácil, tá, mamães? Foi um caminho de passinho de formiga. Foi um dia de cada vez, vivendo um dia de cada vez, aprendendo, conhecendo os limites do meu filho, conseguindo aprender até onde eu conseguia falar com ele, até onde eu sabia que ele ia conseguir aceitar, mas sempre, nunca só esquecendo, que não fale que o seu filho vai ficar de castigo 5 minutos já no começo, não. Se você conseguir que o seu filho fique ali 1 minuto já no castigo, se você precisar dar um castigo pro seu filho, se você conseguir que ele fique ali de castigo 1 minuto, é muita coisa já. Vai ser uma grande vitória para você, né? Se você conseguir que o seu filho fique ali menos de 1 minuto, melhor ainda. Porque é o momento que ele vai entender que ele fez algo errado e ele vai precisar ficar ali para ele saber que ele não pode fazer de novo. Tá? É isso que eu queria passar para vocês hoje, mamães. É uma palavra pequena, mas que não é fácil a aceitação. Já passei por muitas coisas, muitas aprovações com o Evinho. Algo às vezes que eu não achava que eu não ia conseguir, mas eu consegui. Muitas vezes eu precisei ser amparada. Muitas vezes eu precisei de um ombro para chorar. Porque muitas vezes o Evinho entrava em crises e eu não sabia lidar com as crises dele. Eu não sabia. Só é isso também que é muito importante. Se o seu filho tiver em crise, você não vai poder falar um não, porque eu sei quando o Evinho entrava em crise e quando o Evinho tinha birra, né? Isso também é muito importante, mamães, porque o seu filho tá bem. Do nada ele falou para você, mamãe, quero comer um chocolate agora. Se você falou não para ele e ele fez birra, ou ele quer se morder, se bater, ele tá querendo fazer uma birra para ele conseguir o que ele quer, né? Então temos que ter a consciência quando é a crise e quando é a birra, porque eu não posso colocar meu filho de castigo quando meu filho estiver em crise, né? Porque isso só vai piorar o nervoso que ele tá sentindo, tá, mamães? Tenho também, é muito difícil, mas assim, vamos aprendendo com os nossos filhos no dia a dia, vamos aprendendo o que é crise e o que é birra. Temos que saber diferenciar essas duas palavrinhas para conseguir que os nossos filhos aceitem o não, tá? Isso é muito importante, porque eu sei hoje quando o Evinho tem uma crise e quando ele tem a birra. Mas quando ele era menor, eu não sabia quando ele estava com crise ou quando ele estava com birra, eu tinha medo de errar. Mas a gente erra e é errando que a gente consegue aprender. Mas eu tinha muito medo também de usar a palavra não para ele. Eu tinha medo de usar a palavra não e tá fazendo o meu filho entrar em crise.
mas a gente não pode ter esse medo e não pode viver esse medo todos os dias. Porque a missão de nós pais é educar nossos filhos. E não podemos esquecer que os nossos filhos têm uma deficiência. O autismo, ele é uma deficiência, mas não podemos deixar de educar nossos filhos por causa dessa deficiência, tá? Porque o não é o educar nossos filhos, porque o mundo não vai dar tudo do sim para ele. O mundo nem sempre vai ser o sim para os nossos filhos, só porque ele tem uma deficiência. Não, o mundo vai dar muitos não para ele também. Então, nós pais temos essa missão de conseguir aceitar o não, de fazer os nossos filhos conseguir aceitar o não. Tá bom, mamães? Então é isso que eu queria falar para vocês, essa experiência que eu consegui, que não foi fácil, foi dia após dia, passinho de formiga, ano após ano, mas hoje eu consigo que o Evinho aceite o não. Nem sempre ele aceita, mas eu sempre batendo na tecla com ele. Hoje você não pode, porque você tá teimando. E não pode ser teimoso. Até ele repete hoje comigo: mamãe, o Evinho é muito teimoso. Porque ele sabe que ele é teimoso, né? Então ele mesmo hoje fala pra mim que ele é muito teimoso. E ele sabe que ele não pode fazer aquilo, ele fez e ele repete comigo. Tá, mamães? Então, e se vocês quiserem que eu fale de alguma coisa pra vocês, vocês que têm os filhos um pouco menores, deixe nos comentários que eu posso tentar conversar com vocês sobre outros assuntos, tá bom? Obrigada, até o nosso próximo vídeo. Tchau, mamães. Muito obrigada, tá?